Olá, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo a esta aula. Eu sou a Sueli Fiorini Sommer, bacharel e mestra em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UERGS. E estou aqui para te mostrar um jeito muito simples, mas também muito interessante de tratar os seus dados e de apresentar os resultados da sua pesquisa, tanto no TCC como na dissertação. Então, assista essa aula comigo e você vai se surpreender com as facilidades que eu tenho para te mostrar. Então, só para contextualizar em como essa aula vai te ajudar, vamos considerar que você seguiu todos os procedimentos na sua pesquisa e acabou de concluir as suas entrevistas. Então, agora você está diante de 102 formulários contendo respostas em forma de texto. E aí, logicamente, você vai compilar esses dados no seu computador e percebe que você tem 10 páginas de texto contendo 5.400 palavras para lematizar, para contar, para fazer o tratamento estatístico e poder apresentar no seu trabalho. Já dá para ter uma ideia do tamanho do desafio. Mas, se pudesse pegar esse arquivo de texto e jogá-lo para dentro de um programa e esse programa fizesse todo esse trabalho para você, não seria maravilhoso? Pois é, então essa é a notícia boa. Eu vou te apresentar um software chamado Iramutec, que faz todo esse trabalho e que vai facilitar muito a sua vida. Me acompanhe nesta aula. O Iramutec é um programa estatístico para análise textual e é um software gratuito. E ele funciona assim, ele recebe o arquivo com os dados da sua pesquisa qualitativa, num formato padrão que ele chama de corpus, utiliza o R, que é outro programa estatístico também livre, para realizar as suas análises. E aí ele faz todo o trabalho que você deveria fazer no R. Ele prepara os dados, escreve os scripts, realiza os comandos para as análises e apresenta os resultados de uma forma muito simples. E daí ele ainda salva esses arquivos com os resultados na mesma pasta onde você salvou os dados que você importou para esse programa. E o uso dele é justamente para fazer análise qualitativa de conteúdo textual, no caso de entrevistas, documentos, artigos, jornais e notícias. E o primeiro passo, então, para a gente poder utilizar esse programa é fazer as instalações que ele demanda. No caso, precisa fazer a instalação do OpenOffice, que é um programa livre, que contém um editor de texto e uma planilha de cálculo. O R, que é o programa que vai rodar as análises estatísticas, e os seus programas também precisam, então, ser baixados nesse pacote do R. E o Iramutec, que você vai instalar na mesma pasta em que instalou o R. Esse é um procedimento muito importante para que os programas funcionem e de preferência no C. Quanto mais próximo da raiz, melhor os programas vão funcionar. E se você tem alguma dificuldade assim, em baixar programas, eu sugiro que você peça uma ajuda para alguém da sua confiança, porque depois que eles estão instalados, é muito simples de utilizar. Cria-se um ícone na área de trabalho e você só clica e já sai utilizando o programa. Então, os pacotes do R também, para instalar, abre o programa e pede ali para instalar. Tem vídeos na internet também que auxiliam e podem ajudar nesse sentido. E alguns conceitos básicos que a gente precisa saber. Basicamente, o corpus é o arquivo que você vai importar para dentro do programa que contém os dados que você vai analisar. E o texto é cada resposta da sua entrevista. Então, o conjunto de entrevistas, o conjunto desses textos formam o corpus. E ainda tem a questão da segmentação dos textos que o próprio programa faz, mas a gente não precisa interferir nisso, só para a gente saber que isso existe. A lematização é um procedimento que se usa para flexionar as palavras e determinar o seu lema. E o Iramutec já faz esse trabalho.
Então é só marcar essa opção na hora de fazer a análise e ele faz essa lematização. E aí ele segue as regras que a gente viu lá na teoria das representações sociais, que é os verbos são convertidos ao infinitivo, os substantivos ao singular e os adjetivos ao masculino singular. Aqui então eu trago um modelo de corpos com apenas 3 textos para mostrar, mas para fazer uma análise precisa ter no mínimo uns 20 textos para que o sistema possa rodar e analisar adequadamente os seus dados. E a gente pode observar então que os textos não contêm acento, não contêm til, também não caracteres diferentes, né? E um recurso que ele tem é que algumas palavras, mesmo que elas não sejam ligadas por hífen, a gente pode uni-las por underline para que dê um sentido, como por exemplo, dona de casa. Dona é uma palavra, casa é outra. Mas se o entrevistado manifestou essa ideia, como dona de casa, preço de custo, valor nutritivo, a gente pode ligar essas palavras e o sistema vai tratá-los como se fosse uma única palavra. E entre os textos nós temos a linha de comando, as linhas de comando que seguem um padrão. Então, elas necessariamente iniciam com 4 asteriscos, um espaço, um asterisco e a identificação do indivíduo. Então, na identificação do indivíduo ali eu coloquei indi, poderia colocar ent de entrevistado, você define, né? E faz a numeração, separado por um underline. E essa identificação já seria uma linha de comando já suficiente para rodar uma análise. Mas veja que, dando um espaço, e aí com um asterisco e mais uma informação, a gente consegue ir acrescentando informações desse indivíduo, que são as informações socioeconômicas a título de gênero, escolaridade, renda, se ele conhece o produto ou não, poderia colocar idade, né? No caso ali eu criei 4 faixas de renda, poderia criar 4 faixas de idade, se conhece o produto, 1 para sim, 2 para não, gênero, 1 masculino, 2 feminino, 3 outros. Então, você pode definir essas informações, codificá-las ali para que dê o resultado na análise. E elas são muito interessantes. É interessante que a gente busque essas informações com os entrevistados, porque depois na análise das palavras a gente pode fazer uma análise de correspondência e investigar se há uma relação entre uma das palavras mais citadas com essas condições dos indivíduos, né? Isso são detalhes, são descobertas que a gente pode fazer na nossa pesquisa e que vão dar um plus ao nosso trabalho, né? E aqui então nós vamos mostrar como se prepara o corpus. A gente faz um texto no editor do OpenOffice e pode ir trabalhando o texto até concluí-lo, vai salvando, enfim. Quando estiver pronto, a gente precisa salvar como, e aí alterar ali o tipo de arquivo. Em vez de texto ODT, você vai salvar como texto codificado TXT, asterisco TXT e marcar aquelas 2 opções em azul. E aí, claro, vai escolher o local onde vai salvar, né? E pode salvar. Na tela seguinte, ele vai lhe perguntar se é para manter o formato atual. Sim, você mantém. E na opção seguinte, você vai selecionar Unicode UTF-8, que é o formato do arquivo que o Iramutec usa, e o R também usa o formato de arquivo, formato de texto UTF-8. Deixa selecionado o LF, dá um OK. E aí, quando você abrir o seu programa na área de trabalho, clicar lá no ícone para abrir o Iramutec, você vai se deparar com essa interface. Veja como ela é simples. Bem, no cabeçalho, ele já mostra ali a versão do programa que você está usando. E aí nós temos apenas umas 5 janelas de comando e mais uma janela de ajuda, e a gente vai usar apenas 2 delas. A File, que é para puxar o arquivo, e a quinta opção ali, que é a Test Analysis.
aí, o primeiro comando que a gente vai fazer é puxar o arquivo, né? Que é na opção File, Open a Test Corpus. A gente vai lá no local onde salvou o texto, marca o texto e clica em abrir. E a gente vai estar importando esse texto para dentro do programa. Aqui então ele já mostra lá o local da onde você trouxe o programa, ele dá um nome para esse arquivo e nas próximas duas janelas, sim, ali você tem que selecionar o TF8, que é o tipo de linguagem, e a língua, que vai estar em francês aqui no programa, e você vai colocar o português. Nas demais opções você não precisa interferir e dá um OK. E aí está o nosso arquivo. Ele já dá algumas informações, né, da onde tirou, para onde vai salvar os arquivos que resultarem da análise, e o número de textos, segmentos, o número de ocorrências, que é o número de palavras que o texto contém, e o número de RAPAX é o número de palavras que aparece uma única vez no texto, né? Na tela seguinte, então, nós temos aqui, vamos fazer a nossa primeira análise, que é a análise estatística. Então, vamos clicar em Statistics. Aí ele pergunta se você quer que faça a lematização. Sim, naturalmente você quer que faça. O dicionário você deixa o que ele está usando e dá um OK. E aí ele já dá um resumo, né, do seu texto, com o número de textos, número de palavras, a média de palavras por texto. E esse gráfico vai ser sempre nesse formato, porque ele usa o logaritmo das frequências e os coloca em ordem decrescente. Então, sempre vai ter esse formato. Mas, se nós formos olhar, que é o que mais nos interessa aqui, é olhar essa aba ao lado, que é as formas ativas, são as palavras mais importantes, as principais palavras que ele encontrou. E olha só, que maravilha! Aqui ele apresenta já as palavras com a sua frequência, a contagem das palavras, que é algo muito trabalhoso de fazer, e a classificação, se é um advérbio, um nome substantivo, um verbo, enfim, então ele dá a classificação das palavras. E aí, ao lado tem uma aba que também mostra as formas suplementares, no caso são as palavras de ligação, né? Artigos, preposições e tudo mais. Na aba seguinte mostra todas e RAPAX são aquelas que aparecem uma única vez. Então a gente pode escolher trabalhar só com as ativas ou com todas, né? Outro comando então que é bem interessante é o CA, que é o correspondente análises. Clicando ali nessas especificidades de CA, também ele vai perguntar, né, se eu quero lematizar as palavras, sim. E aí, aqui nós vamos selecionar a variável a qual a gente vai querer relacionar as palavras. Então veja que no primeiro quadrinho ali, Used Forms, eu selecionei as ativas, né? Poderia usar todas, mas aí tem aquelas palavras que são os artigos, que não nos interessam. Vamos pegar só as palavras ativas e, no caso, eu marquei a variável renda. E aí olha o que ele me mostra. Os 4 níveis de renda que eu entrevistei, né? E as palavras com seus índices do quanto elas estão relacionadas com as pessoas de cada nicho desses nichos de renda. Como, por exemplo, a palavra sempre, ela está muito relacionada com o pessoal da renda 1. Deu um número positivo relativamente alto, enquanto que no renda 3 e 4 deu um número negativo. E aí, se a gente clicar com o botão direito do mouse em cima da palavra sempre, ele vai nos abrir para fazer o gráfico. Veja, você clica ali em Graphic, seleciona o tamanho do gráfico, né, que eu deixei no automático, e aí ele me deu o gráfico, mostrando nitidamente isso que aqueles índices mostram. Que as pessoas, os entrevistados da renda 1, falaram muito mais a palavra sempre, né? E isso aqui você pode investigar, explorar esse arquivo, ver as palavras, com qual nicho elas têm mais relação,
e com esses dados, esses gráficos, fazer inferências no seu trabalho que vão tornar o seu trabalho interessante de se ler, né? Essas ligações, há uma relação ou não há uma relação entre um nicho de entrevistados e as palavras que eles falaram. Isso é o que torna o seu trabalho interessante. Bom, agora veja que eu saí da aba Forms e fui para a aba CA, essa última aba à direita. E aí ele me mostra um gráfico em 2 dimensões, com todas as palavras e a sua relação com os níveis de renda. E rolando a tela, ele vai mostrar quais são os níveis de renda. E aí eu coloquei os 2 gráficos lado a lado para a gente conseguir visualizar melhor. Veja que a renda 3 ela está relacionada com as palavras em azul, no quadrante superior esquerdo. A renda 2, as palavras em verde. A renda 4, as palavras em roxo. E a renda 1, as palavras em vermelho. Então vejam só que preciosas informações e já esquematizadas num gráfico que explica, veja, o fator 1, 54% dos dados, e o fator 2, 28% dos dados, né? Então, são informações muito importantes que o Iramutec apresenta, assim, de uma forma muito simples e automatizada. E essa relação você pode fazer com todas as características socioeconômicas, né? No caso aqui, a gente fez com a renda, mas poderia se fazer em relação ao gênero, à escolaridade, enfim, todas as informações que vocês coletaram na sua entrevista. E aí, o outro comando, outra análise que ele permite fazer é uma análise de cluster, que é dividir as palavras em grupos conforme a afinidade que ele encontra entre elas, e aí para isso ele usa o método de Reinert. Então a gente clica em Clustering, Reinert's Method, e aí ele já pergunta se eu quero lematizar as palavras. Sim, né? Eu respondo que sim, e olha o que ele me apresenta, um dendrograma com 5 classes de palavras. E veja que eu estou aqui na aba CHD, no primeiro quadrinho, mostra o dendrograma. Se eu clicar no segundo quadrinho, abaixo, ele já vai me mostrar quais as palavras que ele dividiu, e que constam, que compõem cada classe, né? E no terceiro quadrinho, ele ainda vai fazer uma nuvem dessas palavras, mostrando qual palavra se destaca em cada grupo de palavras. Então vejam que forma interessante de apresentar as palavras, de mostrar o que você encontrou na sua entrevista. E aqui, quando eu clicar na aba ao lado do CHD, no Profiles, vai ter uma tabela com todas essas informações. E aí, quem tiver interesse em explorar isso, veja que clicando com o botão direito do mouse sobre uma informação, abre esse quadro com todas essas possibilidades de ver o que quadrado do cluster sobre o dendrograma, de ver a concordância da palavra, o gráfico da palavra, N informações que a gente não vai entrar no detalhe, mas aí você tem muito material para explorar, né? E, por fim, então, a gente vai para CA, né, que é aquela análise correspondente, né? E aqui também, ó, ele dispõe o gráfico separado por cores, cada cluster identificado por uma cor, e rolando a tela, ele também mostra a posição de cada cluster relacionado com as suas cores, né? A classe 4, por exemplo, em azul, a classe 5. Então, ficou bem assim, até porque essa entrevista, esses dados são fictícios, e propositalmente eu utilizei nas 102 questões, para cada 20 questões usei um tema diferente, e o sistema justamente detectou isso, né? Criou 5
clusters. Veja que uma delas fala em obras, investimentos, governo, licitação, a outra ali fala em educação, né? Outra em entretenimento e outro em atendimento médico, né? E tem o verdinho ali que é em relação aos afazeres da dona de casa. Então foram 5 assuntos que eu fui inventando as respostas e fui digitando, né, para formar um corpus robusto, né, fazer uma análise com mais de 5.000 palavras, para poder gerar essa análise de cluster, porque no meu trabalho que eu fiz, que eram só palavras e não textos, onde a pessoa só manifestou uma ideia numa palavra, o sistema não rodou essa análise, né? Então precisa ter muita informação para formar esses clusters. E o próximo comando que eu vou mostrar aqui é o das similaridades, que é onde nós vamos fazer a árvore com as palavras. Essa é a parte mais interessante. Então, veja só que quando você clica ali na linha para dar o comando, abre esse quadro e ele relaciona as palavras. E aí você pode marcar apenas aquelas que você quer analisar. Por exemplo, eu marquei, a gente segura a tecla Ctrl e vai marcando. Eu marquei ali até a frequência 11, de 10 para baixo eu desconsiderei para fazer a árvore, né? E aí, vejam só o que o sistema fez com as minhas palavras. Dá para identificar muito bem aqui, ó. Essa parte que trata de governo, obras, formou esse galho superior à direita. O que está relacionado com a educação formou esse galho mais abaixo. Depois aqui onde tem o amigo, né, esse galho inferior aqui à esquerda, é em relação ao entretenimento. E esse galho maior, que é um quadrante superior esquerdo, ali o sistema relacionou as palavras que têm relação com a área de saúde, né? E também os da dona de casa. Então, vejam que interessante, que palavras que se relacionam com afazeres das donas de casa, eles acabam tendo muito em comum com as palavras relacionadas ao pronto atendimento, em relação à saúde, a cuidar das pessoas, né? Vejam que interessante isso. Então, essas constatações que vocês podem fazer, e aí vocês vão ter assunto para falar na sua dissertação, para falar no seu artigo, né? Eu achei, assim, muito, muito interessante essa forma de mostrar as palavras. E aí vejam que eu fiz também, antes de descobrir que dava para marcar ali as palavras, selecionar apenas aquelas com a frequência maior, eu fiz um gráfico com todas. E aí ficou confuso, naturalmente, aqui não tem como identificar, né? É difícil a gente conseguir falar algo sobre essa figura, né? Então, à medida que a gente vai usando o programa, a gente vai descobrindo mais funcionalidades e acaba sendo bem interessante trabalhar com ele. E aí, ainda temos a nossa nuvem de palavras, que também é interessante, né? Então, a gente clica ali no comando, ele abre esse quadro e também a gente seleciona até onde, né? Até qual o nível de frequência que a gente quer considerar na nuvem e dá um OK. E aí, vejam, essa é a figura da nuvem de palavras, né? Onde a palavra muito, sempre, claro, foram palavras muito citadas, mas ali, ó, logo em volta dessas principais, nós temos aquelas amigo, saber, vida, chegar, casa, obra, né? Então aí, à medida que vai se afastando do centro, as palavras vão ficando mais distantes, menores, porque foram menos citadas. Aqui eu estou mostrando também uma nuvem, que essa é a verdadeira, que eu fiz com
com o meu trabalho, com a minha dissertação, né, que foi em relação a um molho agridoce feito com uma planta alimentícia não tradicional, não convencional, e com jabuticaba. E aí também, olha, as palavras mais citadas ali, né, foram saudável, saúde, diferente, curiosidade, natural, sabor, né, porque era sobre punk e jabuticaba, né, então ficou bem interessante de visualizar isso na nuvem. E aí, algumas referências, né? O Iramutec é um software desenvolvido por um francês, e agora eu tenho que atribuir um mérito ao professor Dr. Voltaire Santana, que foi ele que descobriu esse software, trouxe o software para a gente explorar, né? E graças a isso a gente tem condições de mostrar para você como funciona e esperar que essa apresentação então tenha sido útil, que essa aula seja útil e que eu tenha contribuído para o trabalho, para, enfim, para a pesquisa que você vai desenvolver ou está fazendo, né? E que, enfim, também tenho que dizer que tem um manual, né, que foi desenvolvido pela Universidade de Santa Catarina, que está aqui nas referências, e o manual da Salvati também, que é lá de Planaltina, de 2017. Então, assim, se você for usar, você realmente precisa abrir esses manuais e dar uma lida, né? Porque essa minha apresentação mostrou por alto, assim, mas tem muitos detalhes, muitas coisas que a gente ainda poderia falar, mas nada como usar o programa e você mesmo ir descobrindo tudo que pode ser feito nele. Então, agradeço a sua atenção, espero ter contribuído e até uma próxima oportunidade.